Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho. Um bom início de semana para todos nós. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo, os dois pilares da Igreja Católica. Paulo escreveu cartas e delas foram feitas o Novo Testamento. E na realidade ele não esteve com os 12 apóstolos, porque ele era perseguidor. Ele nasceu um pouco depois de Jesus, né? E ele era perseguidor e depois virou a casaca, né? Se tornou uma das pessoas mais influentes do cristianismo. Pedro, no entanto, era pescador, uma pessoa desprovida de alfabetização. Mas também foi um grande pilar da religião, né? Na maior religião do mundo. E por isso no Vaticano o lar do Papa está posicionado bem em frente à Praça de São Pedro das Correntes. Ela tem esse nome sobre aquela situação lá que Jesus apareceu e libertou ele das correntes na prisão. A Igreja de São Paulo, no entanto, não é no Vaticano, né? É do lado de fora dos muros do Vaticano. Mas tem a imagem de todos os papas na igreja. Por isso, a Itália, né, o berço da Roma Antiga, ela foi a mais poderosa nação do mundo. Bom, falei demais, né? Vamos adentrar na edição de hoje do Jornal Últimas Notícias. Apresentação, eu, Ednei Paini, e vou apresentar para vocês, deixa eu botar a abertura aqui que não estava programada, que coisa, né? Para abrir agora. Vamos lá então, Jornal Últimas Notícias. Pessoal, agora sim, Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, diretamente da capital brasileira do vinho. Vamos falar de política, vamos entender um probleminha que o próximo presidente da República vai ter, seja ele Lula ou Bolsonaro. Isso ele vai herdar com certeza. Na realidade é uma bomba que explodirá o ano que vem. A dívida pública já alcançou um patamar de 10 trilhões de reais. E por que estes números gigantescos? É que o governo gasta mais do que arrecada, ganha dinheiro e gasta mais do que tem. Emite títulos ao portador. É por isso que consegue dinheiro, né? E o portador cobra juros ao emprestar esse dinheiro. E é certo, né? É claro, é a matemática pura e simples. Nem precisa das aulas de Paulo Guedes. Se alguém tem dinheiro para emprestar e ele empresta a quem não tem, o emprestador tem que cobrar juros. Tem que ter algum benefício, algum rendimento, senão não vai emprestar, né? Pois de graça nem injeção na testa. Entendeu agora qual é a matemática dos juros? E se você compra uma lavadora nas Casas Bahia, ela à vista é um preço e a prazo é outro preço, isso que se chama de juros. E se você paga juros aqui no Brasil, é porque o governo gasta mais do que arrecada. Você já pensou que o Banco Central era a pessoa que era a instituição que faz o juro subir? Faz nada. Um dia Galípolo, que é o presidente do Banco Central, um dia ele acorda de mau humor e simplesmente diz: hoje eu vou aumentar os juros. Não é assim que funciona. Quem tem que pagar essa dívida é Haddad e Lula. Sim, eles que fizeram essa orgonha, fizeram esse arcabouço e os ministérios, né? Você acha que isso se paga sozinho?
Lembra que Lula tirou o presidente do Banco Central e que era empossado por Bolsonaro e botou o Galípolo no lugar. Ele sempre dizia, Lula, olha, tá indo mal a situação do Brasil porque o Banco Central tem o presidente que o Bolsonaro botou. Agora eu vou botar o meu, vou botar Galípolo e a situação vai melhorar. Não é assim que funciona. Desde então a situação só piorou. Em vez de Lula trazer pessoas técnicas, não estou falando que o Galípolo não seja técnico, mas tinha que trazer uns técnicos mais aperfeiçoados. É que nem time de futebol. Tu bota um técnico mais ou menos, dali a pouco tem que tirar para botar outro. E ele trouxe muitos companheiros para essa situação, né? Bom, ele, o presidente, seja qual for que pegue o Brasil ano que vem, ele tem que pensar no Brasil como uma empresa. Tem que produzir para arrecadar riquezas, administrar com sabedoria. Veja bem a situação dos Correios. No governo passado eles deram lucro. E nesse prejuízo, o que aconteceu? O que aconteceu nesse meio tempo? Trocou 2 pessoas de presidente. E o presidente dos Correios, então, não soube lidar com a coisa. Deu errado, algo deu errado nesse processo. Toda essa matemática de hoje que eu falei foi para você simplesmente entender como funciona a nossa política. O trabalhador fabrica as mercadorias, os empresários as vendem, dão oportunidade para a galera trabalhar e as vendem. E o governo só administra o dinheiro e fala mal dos empresários. Bah, isso foi triste, né, Lula? Trata os empresários como bandidos, como orquestradores de malfeitoria aos empregados. Trata-os como exploradores. Que coisa feia, hein? Com essa alta carga tributária, com tudo. E vou dizer uma coisa. Se ele conseguiu erguer uma empresa grande, é porque ele teve essa oportunidade. Porque ele empreendeu do jeito certo. Então, se vem toda essa carga tributária, ele vai sonegar ou vai embora do país. O governo arrecada cada vez menos, vende papéis com juros que transfere para a população. A cada dia a situação vai piorando para a população. O dinheiro que era para entrar e o governo não sequer pensa nisso, porque a grana que o governo teria que transformar em melhorias na saúde, na educação, na segurança pública, vai para esses juros. O governo entrega cada vez menos saúde, menos educação. Então, só nos resta cobrar de nossos governantes, pois nas eleições eles chegam com soluções para tudo. Mas será que na prática as suas promessas vão funcionar? Tem um pequeno truque aí que eu quero dizer para vocês. Quando alguém vir dizer para vocês, olha, esse postulante aqui vai melhorar a saúde em 100%. Questione essa pessoa, como que ele fará isso? Da onde que ele tirará esses recursos, esse dinheiro? Porque é fácil dizer, tem que fazer. Bom, esse foi o bloco político, né? Político. Vamos falar de esportes agora. Pessoal, como fala a música da banda Comunidade Ninjitsu? Agora o bicho vai pegar.
Agora se inicia a verdadeira Copa do Mundo, agora a briga é de cachorro grande. Ganhou, passou, perdeu, ficou pelo caminho, volta para casa com o rabinho entre as pernas. O retrospecto dessas duas equipes privilegiam o Brasil. O time asiático ganhou apenas uma partida do Brasil, aonde garantiu que eles viessem para a Copa do Mundo. Mas também temos que ter cuidado, temos que convir que foi a última partida que eles ganharam. Talvez eles tenham virado a chave, mudado de prateleira, e hoje às 14 horas o Brasil entra em campo. E no momento da gravação desse vídeo ainda não temos uma bola de cristal para vermos o resultado. Mas amanhã voltaremos aí para falar de todo o retrospecto dessa partida. Deixa eu dizer aí, ó, Natal Fitness é quem nos tem patrocinado no Bloco Esportivo. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness dando aquele apoio para o Jornal Últimas Notícias, né? Bem legal, né? Vamos falar de automóveis. Mas não do jeito que você está pensando. Vamos falar do que aconteceu com os acidentes. Porque na tarde de ontem, dia 28, por volta das 18h30, 2 homens ficaram feridos após uma colisão. Uma colisão, não é uma colisão com árvores, né? Um Fiat Strada, placas de Bento Gonçalves, saiu da pista e colidiu com um barranco na linha Paulina. Dá uma olhada aí no bicho, hein? Pessoal, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender essa ocorrência, ao chegar ao local constatou-se que o veículo encontrava-se fora da pista e após o condutor perder o controle da direção. O condutor e outro ocupante já se encontravam fora do veículo. O condutor se referia em dores e apresentava escoriações, sendo conduzidos ao interior do resgate para receber atendimento pré-hospitalar. O passageiro dizia que tinha dores nos braços, recebendo também atendimento da guarnição. Ambas as vítimas foram conduzidas até a UPA 24 horas do bairro Botafogo para avaliação médica. Que coisa, né? Falando ainda em relação a automóveis, o DMT de Bento Gonçalves recuperou um veículo em uma ocorrência. Ocorrência de furto e roubo após se envolver em um acidente no bairro Zate, em Bento Gonçalves. A ação aconteceu no final de semana. E vale destacar que os agentes do Departamento Municipal de Trânsito deslocaram-se para o atendimento de um acidente na rua Balduino Valduga, no bairro Zate. E ao chegarem ao local foi registrado o acidente. Eles se depararam com um Gol vermelho com placas de São Borja. Deixa eu botar aqui a imagem desse automóvel. Ó, é um Gol vermelho com placas de São Borja, verificando então que o mesmo se encontrava em uma outra ocorrência de furto e roubo. E ele foi envolvido com um acidente aí com um ônibus. Diante da situação, o automóvel, é claro, foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento para o registro da ocorrência e posteriormente encaminhado ao depósito credenciado do Detran. Eu tenho uma outra ocorrência aí para falar para vocês para terminar a parte dos acidentes de automóveis nesse final de semana na capital do vinho. Dá uma olhada aí, ó. Olha que coisa feia. Temos que pontuar esse, né?
quando um jovem de 21 anos, ele sofreu ferimentos nos membros inferiores após se envolver em um grave acidente de trânsito na madrugada deste sábado, dia 27. E como vocês podem observar, o acidente ocorreu, foi feio, né? E ocorreu por volta das 2h15 da manhã na General Gomes Carneiro, no bairro São Francisco. Então, o condutor trafegava em um Fiat Palio emplacado aí no município. Ele ia de perto do ginásio do SUSFA, né? Ele é do centro para bairro quando perdeu o controle da direção por motivos que ainda não foram esclarecidos. O automóvel, como você pôde, tá vendo aí, ele chocou-se violentamente contra o poste de iluminação pública. Com tanta força que teve o impacto, a estrutura de concreto quebrou e desabou sobre a via, interrompendo aí o tráfego, deixando os cabos de energia expostos na rua. O jovem foi imobilizado e encaminhado consciente aí para receber os cuidados médicos no Hospital Taquini. Viu que pancada dura essa aí? Bom, tomara aí que esteja tudo bem. Deixa eu dizer que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Bom, estamos falando, como eu falei no início do jornal, falando de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho. E temos que falar das pratas da casa. Uma delas se consagrou mais uma vez nesse final de semana. Orgulho aqui da capital do vinho. Dá uma olhada aí no rostinho dessa menina de 14 anos. Ela conquistou nesse sábado, dia 27, o título de tricampeã brasileira de jiu-jitsu no ginásio do Ibirapuera, em Sampa. A Bento Gonçalvense Luísa participou da competição representando a Academia de Jiu-Jitsu do mestre André Cristófoli, com estreia na faixa verde, você viu ali, né, finalizado com 2 vitórias. O evento começou na quinta-feira, dia 25, e terminou ontem, no domingo, dia 28, com aproximadamente 5.000 atletas. Bastante, né? E Luísa, então, participa do jiu-jitsu desde os 8 anos de idade, é moradora aqui do bairro Maria Goretti. A competição nacional foi organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Então fica registrado os nossos parabéns para mais uma gauchinha, mostrando ao mundo que Bento Gonçalves também tem competidoras nessa modalidade. Ainda seguindo nessa mesma linha, a capital do vinho está sendo privilegiada, hein? Pois o personal trainer Jonathan Pertile colocou o Bento Gonçalves em destaque novamente, né, no cenário do fisiculturismo. Deixa eu ver aqui onde está, aqui, ó, o Jonathan, olha ele aqui, ó. Ele conquistou 2 títulos no Campeonato Catarinense de Estreantes e estadual realizado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O evento é uma das principais disputas do calendário estadual e também serve como vitrine para competidores que buscam espaço no cenário nacional. Mais uma prata da casa se destacando no cenário internacional, né? Fora de Bento Gonçalves. Parabéns! Deixa eu tirar minha imagem da frente que eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. Essa é a lua, né? Na realidade, ela é lua de morango e vai ser visível aqui no Brasil hoje à noite às 20h57. Ela é chamada assim por causa da colheita do moranguinho. Ela só tá vermelha agora
É por causa dos gases que estão na frente dela, né? Mas ela é branquinha. É. Em algumas partes do mundo, ela fica levemente avermelhada. Isso por causa dos gases, das fumaças que a entornam, né? O nome vem da fase da colheita do fruto. E aqui no Brasil ela é bem cheia, bem grandona, hein? Bah, vai ser bem legal. No hemisfério norte, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é hoje que abre a época da colheita do moranguinho. É claro que vai dar para ver a lua do morango se as nuvens não atrapalharem. Mas a previsão aí é de tempo bom para hoje à noite. Dá para ver essa baita lua aqui na capital do vinho, na Serra Gaúcha, talvez no Brasil inteiro. Um grande abraço a todos e nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá!